Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Se você está chegando agora no canal, não deixe de inscrever-se ao longo do vídeo, né? Pode dar o seu joinha aí. Claro, a gente pede uma enfiada esse joinha muitas vezes, então pode ver alguma coisa antes, ver se agrada a você e assim por diante. Se já conhece o nosso conteúdo aqui, não deixe de já curtir o nosso vídeo, vamos estar no mesmo nível de qualidade, certo? E além disso, não deixe de compartilhar também esse vídeo com quem você sabe que gosta desse conteúdo, marcar ali também o sininho para saber de novas atualizações aqui no nosso canal. Bom, o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre esse olhar de Chesterton. Eu acho que tem alguma coisa, quando nós nos aproximamos de uma figura como Chesterton, claro, existe aquele momento em que muitos de nós pensam assim, nossa, eu jamais vou ser alguém como Chesterton, ou isso aqui é para poucos, ou que bom que existe um Chesterton, porque eu jamais vou ser esse cara, e assim por diante. Mas é fato, eu também penso isso, igualar alguém como Chesterton demanda alguns talentos inatos e uma certa biografia que muitos de nós já passamos, né, do momento de ter. Tá? Mas é evidente que existem certas virtudes no autor que podem ser imitadas com muitos bons resultados, maiores ou menores, para a nossa vida intelectual ou para o nosso aproveitamento, tá? A nossa passagem pelo mundo e assim por diante. E tem um primeiro ponto que eu gostaria de propor como reflexão para vocês, é o que nós fazemos com as nossas vistas, né? Ou seja, e isso tem tudo a ver com o nível de atenção que nós colocamos nas coisas. É claro que também existe um outro fator que, depois de registradas informações acerca do que eu estou vendo, entra também na jogada a capacidade de relacionar elas entre si. Mas isso é uma outra história. Tá? Então, o primeiro ponto é isso. Como eu olho para as coisas, como eu tenho passado pelas coisas, né? E observando Chesterton ao longo do que as pessoas descrevem, da sua atitude diante das coisas das pessoas, ou do que o próprio Chesterton mesmo dizia de si mesmo, percebe-se que ainda que Chesterton tivesse as suas urgências, ele é alguém que permitia-se olhar para o mundo. Tá? E o que significa esse olhar para o mundo? É realmente olhar para as coisas como elas me aparentam, não querendo resolvê-las o tempo inteiro como uma equação ou simplesmente fazer esse juízo no binômio me dá prazer, não me dá prazer ver isto ou aquilo, certo? Então isso, Chesterton olha com um olhar, de fato, com um olhar de curioso, mas não também na curiosidade, mas daquele homem que quer cada vez mais complementar aquilo que ele possui de imagens para melhor conhecer o mundo, ou então explicar o mundo para as pessoas. Se alguém aí leu Ortodoxia, vai lembrar muito bem da visão que ele dá, né, acerca de sanidade, quando aponta para um ônibus que passa para o bairro de Hanwell, que é um bairro que naquele momento tinha um conhecido hospital psiquiátrico, né, poderia chamar de hospício, manicômio em outras épocas, tá? E ele vai dizer isso, olha, é para lá que vão as pessoas que acreditam demais em si mesmas, tá? Então, quer dizer, Chesterton conseguia perceber, né, que várias coisas eram imagens oportunas para ele falar o que ele gostaria de falar. Tá? E aí entra uma outra coisa. Muitas pessoas podem, algumas vezes, argumentar que o lugar onde vivem, ou as pessoas com quem convivem, ou o trabalho, a função que tem, muitas vezes é um elemento estressante, é um elemento que diminui as suas possibilidades de estudar, de progredir como pessoas que querem viver uma vida intelectual, mas não com afetações, mas uma vida onde o intelecto tem o seu verdadeiro papel, onde ele não é tudo, né, e ao mesmo tempo ele não é nada, tá? Ou seja, esse que é o grande drama. Mas não, uma pessoa que sabe que sim, existe um âmbito significativo na nossa vida que é intelectual, e então essa pessoa quer começar a desenvolver isso. Tá? Então a primeira coisa é isso, comece a olhar para o lugar onde você está. Com algumas exceções, certo, que sempre as haverão, tá? Muitos lugares que parecem completamente inócuos ou não tem aquele charme todo que você idealizou que tivesse, assim por diante, podem, depois de um olhar mais atento, demonstrar algumas riquezas. Então é isso, às vezes a gente falta a atenção, a forma como nós olhamos para as coisas. Tá? É evidente que haveriam muitas pessoas que achavam o ambiente onde Chesterton vivia, né, monótono, em alguns lugares feios, em outros lugares que haveriam outros sítios, Inglaterra fora muito mais interessante, mas Chesterton olhava para as coisas e sabia fazer as relações adequadas delas entre si.
Por isso que é muito interessante, quando nós olhamos para os artigos que ele escreve, tá? O quanto ele emprega elementos que nós vimos claramente que vão passando pelo dia a dia dele, ou que fazem parte da vida dele há muito tempo. Tá? E isso não tem a ver somente com o fato de que os seus leitores vão conseguir também relacionar as coisas que ele fala, porque ele fala de lugares que todos conhecem. Mas também porque ele, né, como uma pessoa que desenvolveu uma boa memória e um bom grupo de relações, utiliza as coisas do seu ambiente e cria, né, uma ordem a partir do seu olhar em relação ao ambiente em que está. E esse é um segundo ponto. Né? O primeiro ponto é o sábio, né? A pessoa que quer ser sábia ao menos, aquele que está numa luta para se desprender das vulgaridades do mundo, das urgências, né, que transita, sei lá, de urgência à frivolidade. Vocês já perceberam como a gente passa nisso? Ou seja, ou você está metido em alguma coisa absolutamente supérflua, certo? Muitas vezes, tá? Eu sei que vários não têm essa rotina. Diria um amigo meu, alguns estão por aí trabalhando que nem cavalo emprestado, mal tem tempo de tomar uma água. Mas há tantos outros, certo, que transitam de um estado para outro. Ou do estado da urgência, especialmente porque não soube aproveitar o tempo muitas vezes, ou do estado das coisas supérfluas. E o importante que está no meio dessa zona, e que é a maior parte ou deveria ser, completamente esquecido. Então essa pessoa ou passa perdendo tempo, ou passa correndo atrás do tempo perdido. Certo? E isso tem que acabar. Tá? Então a primeira coisa é esse foco no que se faz, esse olhar para onde se vive, essa clareza cada vez maior e ampliada de poder perceber de fato o que são as coisas das pessoas que estão às nossas voltas e procurar cada vez mais encher de benevolência esse olhar. Mas depois disso, uma vez que este olhar benévolo foi cada vez mais aguçado sobre o mundo e as coisas, eu preciso então ordenar esse negócio. Tá? E esse ordenar esse negócio é justamente este olhar para dentro de mim. E isso a gente pode... Rodrigo, onde eu consigo ver isso muito bem exemplificado em Chesterton? Para mim, ortodoxia. Aliás, os 3 clássicos, né, os 3 livros que nós propomos como clássicos de Chesterton no nosso box, que quem conhece sabe que está belíssimo, está muito legal. Uma comentarista de livros aqui da internet falou uma vez uma coisa que eu fiquei sinceramente orgulhoso da nossa equipe, que ela disse que a nossa edição, né, era a edição mais bonita daqueles livros, né, ou seja, Hereges, Ortodoxia e o Homem Eterno que ela tinha visto. Então eu fiquei sinceramente feliz. E, bom, quando nós propomos esses livros, nós estamos propondo também a leitura do esforço de Chesterton de organizar, de botar ordem nessa bagunça que ele percebia. Mas vejam bem, esta bagunça não é a bagunça que o Chesterton percebe no mundo. Aliás, a bagunça que o Chesterton percebe no mundo é muito maior do que ele poderia botar nesses livros, certo? Ainda que eu acho que ele, nesses livros, consegue condensar bem os fundamentos de toda a bagunça para além do nosso olhar, né? Para além do olhar que nós somos capazes de dar. Ele nos entrega quais são os fundamentos dessa baderna. Se nós conseguirmos corrigir essas coisas, provavelmente vamos ter uns resultados muito bacanas. Aí daqui nunca vamos conseguir superar completamente o pecado e a ignorância. Isso aí fica para o fim do mundo. Mas podemos sim fazer isso recuar bastante e podemos criar mais ordem dentro de nós. Então Chesterton primeiramente olha em Hereges para aquela situação toda, né, da iconoclastia, da transgressão do que se sabe canônico e conhecido e prudente, e assim por diante como algo a ser louvado. Depois aquilo que a mim figura como espinha dorsal do pensamento de Chesterton, que é aquelas coisas contidas dentro de ortodoxia. E por fim, a completude desse processo em Chesterton, que é o homem eterno. Tá? Então vocês têm esses 3 quadros diante de nós, essas 3 situações. Em todos eles, Chesterton está procurando consolidar dentro de si essa visão coerente das coisas que ele propõe para fora de si. Né? Primeiramente conseguir colocar, ali, olha, qual é o problema que eu vejo com as pessoas do nosso tempo? É esse. Vocês entendem? Você de alguma forma está respondendo uma pergunta. Né? De alguma forma, Chesterton estava respondendo uma pergunta acerca dele mesmo. Né? Olha, e ele é um cara que talvez alguém já tenha sabido disso, mas em vista desse decadentismo com que ele entrou em contato, que teve grandes expoentes, como por exemplo Oscar Wilde, que é praticamente contemporâneo de Chesterton, citado por Chesterton, né, por exemplo, quando Chesterton referencia Oscar Wilde e diz que ele disse assim,
Não há como agradecer pelo pôr do sol. E aí o Chesterton comenta, olha, eu acho que é bem possível agradecer pelo pôr do sol para começo de conversa, deixando de ser alguém como Mr. Wilde, né? Ou seja, o Chesterton está convivendo com essas figuras todas, só que esse decadentismo da qual, né, ele se refere quase causou, né, um vazio existencial e irretornável. Há alguém que relata que Chesterton chegou a idear o suicídio em algum momento. Tá? Então é isso assim. Ele enxerga essa miríade, né, essa atitude que vai fragmentando uma série de visões de mundo, tá? E é incapaz de fazer o homem, né, de fato ser feliz em meio à sua falha. Então, isso, tá? Sobretudo porque não conta com nenhuma esperança transcendente. O homem tem em si mesmo, quando se propõe uma esperança para si mesmo, sempre vai ser uma esperança mais fraca do que aquela que ele precisa, tá? E esse tipo de coisa. Depois disso, certo? O Chesterton vai perceber claramente que, então, eu preciso saber o que está dando errado. Quais que são essas visões equivocadas. E ele vai colocar isso em hereges. Depois, claramente, a resposta que ele tem que responder primeiramente para si mesmo. Qual é a minha filosofia pessoal? O que eu realmente percebo do mundo e posso agora organizar num pequeno sistema ou algo análogo a isso. É isso de ortodoxia, certo? E por fim, a completude desse grande processo, que é o homem eterno, onde Chesterton vai, né, pensar e propor uma visão acerca do homem, mas de um homem criado em imagem e semelhança de Deus e uma natureza humana destinada a ser assumida pelo verbo divino. É até claro que aqui vocês têm muita clareza, o Chesterton, que em 1922 já é convertido, já deu seu passo definitivo de entrar na Igreja Católica e assim por diante. E eu acho uma coisa, e aqui eu vou fazer meio que dar um chute na lua, e eu gostaria, se vocês estão vendo aí, né, os nossos irmãos aí protestantes, que eu acho que é sempre interessante a gente conversar sobre essas coisas, mas eu vejo que existe às vezes certas resistências dentro do protestantismo, que eu me pergunto se não é um limite que se coloca à questão da encarnação, tá? O exemplo que eu dou disso, por exemplo, é a questão da Eucaristia. Para quase todos os protestantes, salvo algumas linhas do anglicanismo, né, não acontece na Eucaristia a mesma coisa que a Igreja Católica afirma acontecer. Tá? Também porque os protestantes, em grande parte, negam o sacerdócio católico, que é o que realizaria, então, o mistério da Eucaristia como a Igreja Católica acredita, certo? Mas essa ideia de encarnação, sem dúvida nenhuma, independente de quem considera que se está correto ou não está correto, assim por diante, a ideia de um Deus que se encarna não só, né, num momento da história, mas misteriosamente continua essa encarnação, essa única encarnação continua, através dele se esconder atrás da aparência de pão e de vinho, parece mais fundo na questão da encarnação do que, né, outras propostas que excluem esse tipo de mistério assim por diante. Então, quer dizer, o Chesterton precisou também viver todo um processo de adentrar um capítulo novo, né, acerca do mistério cristão, certo? Um capítulo muito desafiador. Volta e meia aparece algum bom teólogo protestante que fala de alguma dificuldade com o pensamento católico, ou diz assim, mas só não viro católico por causa daquilo. E aí tu olha para aquilo ali, meu irmão, realmente, se é isso aí que te impede, tu vai mudar de ideia, tu nunca vai virar católico mesmo, porque isso aí que tu quer, tu diz que é um entrave, não vai mudar. Por exemplo, a questão da Eucaristia, certo? O que a Igreja Católica acredita acerca da Eucaristia, certo? Mas é isso. Vocês têm Chesterton procurando fazer o quê? Colocar os eixos, colocar as coisas nos eixos a partir da experiência de reflexão dele. E isso não para por aí, tá? Eu fui até 1922 para ficar na coisa dos clássicos, mas nós temos a continuidade disso, vamos olhar. Na autobiografia que Chesterton escreve, certo? E em algum grau, de uma maneira bem distinta, tá? Que é a questão de todo o Padre Brown, certo? De maneira que eu digo assim, ó, de um determinado ponto de vista, de um determinado prisma, o esforço de Chesterton, como ele mesmo diz, para alguns não é um desafio tão grande assim arriscar-se pela pátria. Dar dinheiro pela pátria, então, é ainda mais fácil. Mas gostaria de ver quem está disposto a dar a verdade pela pátria. Ou seja, quem quer servir a nação
sendo a voz que sempre manifesta aquilo que considera verdadeiro e não outra coisa. Né? Então, o Chesterton se via nesse lugar de prestar essa diaconia da verdade, esse serviço da verdade, certo? Então, Chesterton claramente está disposto a abrir mão do que for preciso para isso, tá? E servir a verdade é primeiramente entregar-se à verdade. Então ele vai tentando ao longo da vida sempre mais depurar esse negócio. E quem vai, né, também ser um personagem que se presta a isso é o Padre Brown. Por que o Padre Brown? Ele assume a função de detetive. O Padre Brown não é um padre detetive, ele é um padre que tem as capacidades de um detetive, né? Mas o que ele é padre. O Padre Brown tem toda uma vida pastoral de padre que não está registrado nos livros, porque o que nos interessa, o recorte que o Chesterton fez, para nós é o recorte do Padre Brown enquanto o sujeito envolvido esporadicamente com esses mistérios a serem resolvidos. Mas vejam vocês, se eu for pegar Chesterton e pensar nisso, para Chesterton, o detetive, ou a história de detetive bem escrita, inclui essa figura, muitas vezes infantil, que é o sujeito, quando eu digo infantil, especialmente agora nos últimos tempos, tá? Vocês devem ter reparado que surgiram várias histórias onde crianças ou pré-adolescentes ou adolescentes vão lá tentar resolver as coisas. Aqui eu referencio também, tem Harry Potter, mas tem outros livros também que são assim, até algumas produções nacionais, tá? Mas o detetive, dependendo da sua idade, o objetivo dele é acabar com o caos e a desordem colocada ali por algum tipo de mistério, muitas das vezes, se não a maioria das vezes. O mistério é um criminoso que ao cometer o seu delito, desaparece e precisa agora ser encontrado. E isso é uma coisa muito interessante, porque se nós pararmos para pensar, por mais que não aconteça mais nada em relação a este criminoso que já matou, coisa que o valha, certo? Ainda assim, aqueles envolvidos nesse mistério sempre vão se sentir de alguma forma, né, incompletos enquanto este criminoso não for achado e punido. Por quê? Porque as coisas precisam entrar em ordem, tá? Agora é isso, resumo da ópera. Se nós queremos ajudar, né, as pessoas à nossa volta, né, ou as instituições a qual colaboramos, ou mesmo a nação, a pátria, né, de maneira geral, através do nosso serviço, o primeiro lugar que nós temos que botar em ordem não é a praça do bairro, não é a reforma da escola dos meus filhos, não é nada disso. É você. Você é a edificação, provavelmente tem as suas ruínas e filtrações e assim por diante, e que precisa hoje urgentemente de um cuidado intenso, né, denodado e cheio de sabedoria, para começar a enxergar qual é a sua vocação, o seu lugar no mundo, algo que Deus lhe chamou quando lhe criou, né, e depois disso começar a colocar em prática e realizar, certo? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau.